mais uma aula. O tema da nossa aula de hoje é herança quantitativa. A herança quantitativa se trata da interação dos genes quando eles somam seus efeitos. A herança quantitativa também pode ser chamada de herança poligênica. A palavra poligênica significa vários genes, onde poli significa vários e gênica vem da palavra genes, onde esses vários genes se interagem diante a uma característica, somando aos seus efeitos aditivos. Bem, para entendermos a aula de hoje, é necessário que vocês tenham em mente as leis de Mendel, o mendelismo. Na primeira lei, Mendel ele fala sobre a segregação dos fatores. E na segunda lei, após ele analisar diversas características das ervilhas, ele traz a segregação dos fatores independentes. Porém, Mendel observou nas suas pesquisas apenas caracteres qualitativos, ou seja, apenas a herança qualitativa. Ele observou sementes, ora lisas ou rugosas, flores brancas ou púrpuras, se tratando assim de herança qualitativa. A herança qualitativa é aquela que o fenótipo é determinado por poucos genes, onde Mendel traz nas suas leis, em que as classes fenotípicas elas são claramente separáveis, como vocês podem observar. As sementes são lisas ou rugosas, as flores são púrpuras ou brancas. Além disso, as características qualitativas, elas têm uma grande característica, porque elas sofrem pouco efeito do ambiente. Ou seja, as características que Mendel passou a estudar, seriam as flores púrpuras ou as flores brancas, as sementes rugosas ou as sementes lisas. Essas características, essas classes fenotípicas claramente separáveis, não sofreram efeito do ambiente. Ou essas sementes seriam rugosas ou essas sementes seriam lisas. Bem, após termos recapitulado o mendelismo e suas leis, vamos entender de fato, o tema da nossa aula de hoje, que é a herança quantitativa. A herança quantitativa ela é baseada pelo efeito do ambiente e seu efeito aditivo, somado à interação de múltiplos genes. Bem, temos aqui exemplos claros, como, por exemplo, a característica da altura de um indivíduo. A característica da altura, ela é influenciada pelos genes que têm ação aditiva, somado ao efeito ambiente. Por exemplo, esse indivíduo que tem 2 metros de altura, além de estar no seu genótipo, essa característica, ela pode ser alterada para mais ou para menos a partir do ambiente que esse indivíduo está inserido. Se ele é um indivíduo que pratica bastante atividade física, como por exemplo a natação, que desenvolve o indivíduo, ele vai ser somado aos múltiplos genes envolvido essa característica, um indivíduo alto. Esse daqui é um indivíduo que tem 1,5 m. E esse daqui é um indivíduo que tem 1 metro. Para a tonalidade da pele, temos uma característica de múltiplos genes. Essa característica é a interação de diversos genes, o qual eles estão também sofrendo efeito ambiental e efeito da aditividade. Um indivíduo, ele pode ter o genótipo da cor, que caracteriza a cor mais clara, a uma cor mais escura e ser gradativamente alterado. Temos aqui também para o exemplo das plantas. Uma planta ela pode ter uma alta produtividade ou uma baixa produtividade.
somado às suas características dos seus genes, que estão relacionados a essa característica de produção de frutos, e o meio que a planta está inserido, ela pode, se ela tiver uma boa condição ambiental de solo, de água, ela pode produzir bastante fruto ou poucos frutos. Temos também um exemplo nos animais, como por exemplo a produção de leite. Se a planta ela está sendo bem alimentada, tem uma boa condição de sobrevivência, ela pode produzir pouco leite ou bastante leite. Por exemplo, essa vaca aqui, que está num ambiente que é bastante alimentada, ela pode ter uma alta produção de leite. Essa daqui, uma baixa produção de leite. Como essa daqui também. Bem, para fixarmos, vamos caracterizar os dois tipos de herança que vimos até agora. A herança quantitativa e a herança qualitativa. Lembrando que a herança qualitativa é uma herança oligogênica. Já a herança quantitativa é uma herança poligênica. A herança quantitativa, ela tem um efeito individual sobre as características do indivíduo. A herança qualitativa, ela tem baixa influência ambiental. A quantitativa, ela tem alta influência ambiental, como vimos anteriormente. A quantitativa tem uma distribuição fenotípica contínua, o que vai ser explicado de forma mais clara um pouco mais para frente. E a qualitativa, ela tem classes fenotípicas claramente separadas. Classes separadas. Então, essas são as principais características que diferenciam a herança quantitativa da qualitativa. Lembrando que a quantitativa, ela vai ser baseada em características que são métricas, que podem ser medidas, que podem ser contadas, como eu exemplifiquei, produção de frutos, a produção de leite, a altura, a tonalidade da pele. Tem os extremos e tem as variedades. Já a qualitativa, que foi a que Mendel trabalhou, são classes separáveis. Ou é A ou é B. Ou é púrpura ou é vermelha. Ou é púrpura ou é branca. Bem, como a herança quantitativa, que é o principal foco da nossa aula, ela tem um grande efeito do ambiente, vamos entender um pouco mais desse efeito ambiental. Os fatores genéticos e os ambientes, eles atuam no fenótipo. Então, a soma do genótipo mais o ambiente, mais a influência do ambiente, vai nos dar um determinado fenótipo. Um exemplo claro de herança quantitativa que tem essa interação do ambiente, claro que não podemos esquecer do efeito aditivo. A cor da pele é uma característica poligênica, mas
a cor da didaticamente, vamos exemplificá-la com apenas 2 genes. Então, vamos lá, entendermos essa herança quantitativa. Lembrando-se que a herança quantitativa tem efeito aditivo somado ao ambiente. E nesse exemplo de cor da pele, o efeito aditivo é de suma importância. Então, vamos lá. O alelo dominante azão, ele determina bastante melanina. O alelo bezão, ele também determina a característica bastante melanina. Os alelos recessivos Azinho e Bzinho, eles determinam pouca melanina. Então, se temos um indivíduo que possui o genótipo azão, azão, bezão, bezão, esse indivíduo terá o fenótipo de alta quantidade de melanina. Vai ser um indivíduo, muito provável, negro. Isso, pessoal, está relacionado à quantidade de alelos dominantes nessa característica. Temos alelo azão, azão, bezão, bezão. Um indivíduo, por exemplo, que possui o genótipo azão, azão, bezão, bezinho, ele acabou adquirindo um alelo, o bezinho, que caracteriza pouca quantidade de melanina. Então, vamos ter um indivíduo de tonalidade de cor de pele um pouco mais claro do que o indivíduo que tem um genótipo azão, azão, bezão, bezão. Podemos ter um moreno escuro, o popularmente conhecido. Um indivíduo que tem um fenótipo que chamamos de moreno escuro, ele também pode ser azão, azinho, bezão, bezão. Ou seja, temos a presença de um alelo recessivo. Isso muda o gradiente relacionado à tonalidade da cor de pele. Um indivíduo que possui o genótipo azão, azinho, bezão, bezinho, ou azão, azão, bezinho, bezinho, ou até mesmo azinho, azinho, bezão, bezão, ele vai ter uma tonalidade na cor da pele mais clara, pode ser chamado de um moreno médio. O indivíduo que tem o genótipo azão, azinho, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezinho, está também no intermediário dos extremos que caracterizam a tonalidade da cor da pele. Vai ser um moreno claro. Um indivíduo que possui o genótipo azinho, azinho, bezinho, bezinho, é caracterizado com o fenótipo de ser um indivíduo branco, ou um indivíduo que ocupa a escala dos extremos dentro desse exemplo de herança quantitativa que é a cor da pele. Temos um indivíduo, quando ele possui todos os alelos dominantes, é um indivíduo negro, que tem tonalidade da pele escura, e o outro extremo é um indivíduo que possui todos os alelos recessivos para características cor de pele, que pode ser um indivíduo branca, de cor pele mais clara. Sendo assim, esses alelos poligênicos para a determinação da cor da pele sofrem influência do ambiente, sim, através da radiação ultravioleta, mas o principal fator que influencia essa característica é os efeitos aditivos. Então, o indivíduo, os genótipos relacionados à cor da pele pode ser azinho, azinho, bezinho, bezinho, azão, azinho, bezinho, bezinho,
Azinho, azinho, Bzão, Bzinho. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Azinho, azinho, Bzão, Bzão. Azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Azão, azão, Bzão, Bzinho. Azão, azinho, Bzão, Bzão. Ou azão, azão, Bzão, Bzão. São essas as classes genotípicas que vão influenciar, somado ao efeito aditivo, mais o ambiente, no fenótipo do indivíduo. No exemplo anterior da cor da pele, é nítido observarmos o efeito aditivo, fenômeno em que vários genes diferentes apresentam em conjunto a importância na dosagem dos alelos. Vamos supor que o alelo azão, que antes determinava a quantidade de muita melanina, tem valor aditivo igual a 1. O Bzão, que possui a mesma característica, bastante melanina, tem o valor aditivo 1. E os alelos recessivos azão azinho e Bzinho possuem valor aditivo igual a 0. Então, as diferentes intensidades desses alelos de manifestações dos fenótipos, quanto mais alelos de valor aditivo estiverem no indivíduo, estiverem presentes, mais o fenótipo vai estar no extremo, ou vai ser escuro, por exemplo, ou vai ser claro quando ele tiver o menor valor aditivo. Vamos exemplificar. Por exemplo, o genótipo azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, tem um efeito aditivo igual a 0, que isso está caracterizado aqui. O alelo recessivo azinho é igual a 0, o Bzinho é igual a 0. O seu fenótipo vai ser tonalidade da cor da pele clara. Um outro exemplo, um indivíduo que tem genótipo azão, azão, Bzinho, Bzinho, por exemplo, somado ao efeito aditivo dessa característica, vai ter de intensidade dos alelos um valor 2, o que vai caracterizar no fenótipo que tem a cor que esteja no intermediário dos extremos. Por exemplo, um moreno claro. Um genótipo, para finalizarmos, que possui os seguintes alelos, azão, azão, Bzão, Bzão, vai ter o efeito aditivo igual a 4, possuindo assim um fenótipo da extremidade, uma cor mais escura. Como vimos, a herança qualitativa, ela apresenta uma distribuição descontínua. Isso porque ela apresenta classes fenotípicas muito bem definidas. Como o Mendel trabalhava, usando como exemplo a cor da semente, ele sempre trabalhava com sementes verdes e amarelas, ou seja, era bem definida a classe fenotípica, onde a verde era recessiva, representada por azinho, azinho, e a dominante amarela, que era representada por azão-azão em caso de heterozigose e azão-azinho. Isso, então, é característica da herança quantitativa, também conhecida pelo fato de ser descontínua e também conhecida por discreta. Ela
ela não é medida. Então, ela não é medida, não apresenta medidas. Como o Mendel trabalhou, ele trabalhou com flores, púrpura ou branca, sementes lisas ou rugosas, verde ou amarela. Então, era uma forma de ver essas classes fenotípicas clássica. Já na herança quantitativa, que é como já vimos até agora, ela apresenta uma distribuição contínua. Isso porque sofre a ação tanto aditiva quanto ambiental, de modo que a dosagem de alelos define uma sequência de fenótipos diferentes, como mostra aqui no gráfico. Assim, essas características ela pode ser gradual e pode variar, em que os extremos apresentam a menor quantidade na população de indivíduos e é representado pela homozigose, ou seja, se nós temos aqui esses alelos envolvidos, ou esses genes envolvidos, todos eles são recessivos nesse caso, e 1,2 toneladas do peso das vacas, como representa aqui nesse gráfico, toda dominante. Então, eles representam a extremidade e, portanto, a dominância neles. Já o maior número de indivíduos está relacionado com a heterozigose em todos os locos, que pode ser representado dessa forma. E um fator muito importante é que quanto mais genes envolvidos para a determinação de um caráter, mais difícil será determinar classes fenotípicas nessa herança. Então, diante disso, a genética quantitativa ou herança quantitativa, ela é avaliada ou estudada a partir de parâmetros estatísticos. Então, uns parâmetros que são muito utilizados para descrever uma progenie que apresenta esse tipo de herança é a média, variância e desvio padrão, onde a média representa o fenótipo de maior frequência na população, ou seja, ela está por volta dessa região aqui, onde apresenta uma região intermediária da maior quantidade de indivíduos, e pode ser calculada pela soma de todos os indivíduos dividido pelo número desses indivíduos, da quantidade desses indivíduos. A variância, ela é o desvio do fenótipo da população e melhor dizendo, é o desvio dos fenótipos da população em relação à média. Então, ela avalia toda a dispersão, nesse sentido aqui, em relação à média. E o desvio padrão corresponde à faixa de variação ao redor da média, ou seja, onde está próximo à média. Que pode, então, a variância ser calculada com o somatório de todos os indivíduos menos a média, elevado ao quadrado, com n menos 1, onde n é a quantidade de indivíduos ou elementos. E o desvio padrão, a raiz quadrada da variância. Mais à frente, a gente vai fazer um exercício que irá aplicar esse conteúdo. Agora que vocês já entenderam a relação entre a variação genotípica e ambiental com a variação fenotípica, fica mais simples entender outra estimativa muito útil na genética quantitativa, que é a herdabilidade. Podemos conceituar a herdabilidade como um coeficiente genético que expressa a relação entre a variância genotípica e a variância fenotípica, ou seja, ela mede o nível de correspondência entre o fenótipo e o valor genético. Em outras palavras, ela informa estatisticamente o quanto uma característica é herdável de uma geração para outra. A herdabilidade é representada pelo símbolo H ao quadrado, e seu valor varia entre 0 a 1, onde valores próximos de 0 representam baixa herdabilidade e valores próximos de 1 representam alta herdabilidade. Por exemplo, vemos aqui nessa imagem uma progênie, uma população de eucaliptos. A herdabilidade característica aqui seria, vamos imaginar o comprimento de caule. Se a herdabilidade nessa população for igual a 0,6, isso significa que 60%
dessa característica, ela tem cunho genético. E os outros 40% ela pode ser estimada por variações ambientais. Por exemplo, o clima, a fertilidade de solo, entre outras características. A herdabilidade pode ser classificada em dois tipos, a de sentido amplo e a de sentido restrito, que é determinada pelo coeficiente da variação genotípica com a variação fenotípica. Bom, a herdabilidade de sentido amplo, ela é o coeficiente entre a variação genotípica e a variação fenotípica, onde a variação genotípica é a soma das variações aditivas mais a variação de dominância mais a variação de interações gênicas. E a variação fenotípica é a soma de todas essas variações genotípicas com a variação ambiental e as interações genótipo-ambiente. A herdabilidade de sentido restrito, ela é o coeficiente entre somente a variação aditiva e a variação fenotípica. Para exemplificar a interação aditiva, vamos utilizar novamente aquela característica, comprimento de caule, dos eucaliptos, onde essa característica ela é controlada por 4 locos, os locos A, B, C e D. Observando essas árvores, numa área de plantio, é possível observar que existe uma variação do comprimento dos caules dessas árvores. Cada alelo dos locos envolvidos na característica contribuirá um pouco na expressão do fenótipo. É importante saber que o cruzamento de indivíduos de fenótipo superior vai gerar uma prole também superior. Os efeitos dos alelos de cada loco somados influenciam no comprimento do caule de cada árvore. É possível vocês observarem aqui uma distribuição contínua no comprimento dessas árvores. Observe que a árvore de menor comprimento ela apresenta alelos recessivos e a árvore de maior comprimento apresenta alelos todos dominantes. E existe um gradiente de diferenciação nos seus genótipos aqui, com heterozigotos também. E isso, a aditividade de alelos vai gerar uma diferenciação na variação fenotípica, que nesse caso a característica é o comprimento de caules. A interação dominante, existe uma contribuição para o fenótipo e não é por alelo, mas sim por loco. Em um cruzamento que envolve a interação dominante, a média da prole será igual ao valor de um dos genótipos, porém, a média dessa prole não será igual à média dos genitores. Repare que o cruzamento entre duas árvores contrastantes para o comprimento de caule resultou numa F1 com características com apenas de um dos genitores. Essa árvore daqui, como um dos genitores, apresentava um genótipo dominante para todos os locos, e esta árvore daqui também apresentou os locos dominantes, porém totalmente recessivos. Só que a sua prole, 100%, a F1 100% heterozigotos, a geração F1. Observe que o cruzamento desses dois genitores gerou uma progênie com características apenas similares a um dos genitores, que tinham os locos homozigotos dominantes. A herdabilidade no sentido restrito é determinada pelo coeficiente entre a variação genética aditiva e a variação fenotípica. Aditiva e a variação fenotípica. Essa é a herdabilidade usada nos melhoramentos genéticos, tanto de plantas quanto de animais, que permite avaliar o quanto da variação fenotípica na população está relacionada aos efeitos das diferenças de alelos aditivos entre os indivíduos. Para os melhoristas, é importante saber o quanto da variação fenotípica está relacionada a esses efeitos genéticos aditivos, pois os genes alelos de efeito aditivo são os únicos que permitem predizer
o efeito das progênies a partir dos fenótipos dos pais. Imagine uma produção numa pecuária de corte. Os produtores eles tendem a conseguir progênies com o melhor porte possível, o melhor peso, o melhor desenvolvimento e velocidade no ganho de peso dos seus bezerros. Então, a presença desses genes aditivos vai gerar uma progênie com características ótimas para o melhoramento genético, nessa situação aqui. Se fôssemos imaginar também com plantas, seria a mesma lógica. Agora vamos ao exercício. Como visto no exercício, o produtor rural ele precisa escolher árvores de melhor porte para transplantar para outra área. Mas antes disso, ele precisa calcular qual é a herdabilidade da característica comprimento de caule aqui nessa progênie. Então, nós temos os valores de todas essas árvores que estão aqui. 23 metros, 21, 16, 22, 17, 18 metros, 25, 20 e 19. São os valores correspondentes de cada uma dessas árvores. Então, para calcular a herdabilidade, precisamos primeiro calcular a média de tamanho, de comprimento de caule desta progênie. Para isso, nós vamos usar a fórmula de média, onde a somatória dos tamanhos de comprimento de caule dividido por 9, que é o número de indivíduos, esse valor vai ser igual a 20,11 metros, como média. Então, agora que nós temos o valor da média, nós podemos calcular a variância desse comprimento nessa progênie. E a gente vai utilizar a fórmula onde a variância é igual à somatória dos valores de cada indivíduo, menos o valor da média ao quadrado, sobre n menos 1, que n também é o número de indivíduos. Então, a somatória de todos menos a média ao quadrado dividido por 9,1 vai ser igual a 68,87, que é igual a 8,60 metros. Essa é a variância de comprimento de caule. Bom, agora que a gente já tem a variância, a gente pode calcular a herdabilidade. No exercício, na questão, ele diz que a herdabilidade é 6,7. Então, utilizando essa fórmula, h ao quadrado é igual à variância variância aditiva sobre a variância fenotípica. Qual é a variação aditiva que ele utiliza no exercício? 6,7. Dividido sobre o valor da variância fenotípica. Então, a herdabilidade é igual a 0,77. Essa aqui é a variação, é a herdabilidade do sentido restrito. Ou seja, 77% da característica variação de comprimento, ela é responsável pela presença desses genes aditivos na progênie. E 23% é por influência, as variações fenotípicas são devidas às influências ambientais. Lembrando que a gente está falando sobre a herdabilidade do sentido restrito.